Rafael, são muitas Pois não, perguntas, viu? O vamos pessoal está caminhando. interagindo aqui. Eu vou aproveitar para ler a primeira delas, de Wagner Júnior. Bom dia. Qual a opinião do nosso futuro senador? Olha aí, um eleitor otimista aí já está certo sobre a reforma A trabalhista. reforma trabalhista, deixa eu só voltar àquela questão da LDO, a gente criou Sim, sim. realmente Aí, um programa de segurança que alimentar, são né? associados É, também, né? De certa forma. na verdade, um foco no Sistema Nacional de Segurança Alimentar, porque como a gente disse, são mais de 33 milhões que estão entrando novamente no mapa da fome, né? A questão as pessoas almoçam sem ter a garantia de jantar, então isso é muito preocupante. Fazia tempo que a gente não ouvia isso no nosso país, e isso assim, é extremamente preocupante, né? É, São essa insegurança alimentar, para deixar claro, são as pessoas que não têm naquele dia certeza que de vão que vão. jantar ou que vão almoçar, entendeu? Eles almoçam sem a certeza do jantar. Isso é muito preocupante, porque 33 milhões de pessoas são 11 Rio Grande do Norte que estão aí enfrentando a fome. Você imagina 11 estados do tamanho do Rio Grande do Norte, 11 estados com a concentração de potiguares passando por essa necessidade. Isso é muito preocupante. Voltando pela questão da reforma trabalhista, foi um momento muito preocupante, Giroto, no nosso país, né? Eu me lembro que a gente estava num embate muito grande porque a reforma trabalhista a gente estava extremamente preocupado, né? Porque a gente via pontos que eram absurdos que estavam sendo colocados no relatório. É, inclusive um potiguar relatando, né, que hoje é pré-candidato ao Senado. E a gente fez um embate muito grande à oposição, porque naquele momento havia realmente uma intenção do governo Temer, foi inclusive a razão, quando eu vi que estava se instalando um governo reformista, né, que acho importante falar sobre isso, teve a questão do impeachment. Sim, já entraremos nessa questão. Então eu vou diretamente à questão da reforma. Então, a questão da reforma, a gente viu que era um governo reformista, né? Altamente preocupante, porque o primeiro passo foi começar a se discutir uma questão de uma reforma trabalhista, e a gente viu realmente que ali tinham diversos direitos que foram conquistados a duras penas ao longo da história do nosso país, que estavam sendo realmente ameaçados por um relatório altamente produzido por uma pequena minoria produtiva, né, que queria atropelar realmente os trabalhadores. A gente queria simplesmente tornar mão de obra um número, né? As Sim. pessoas esquecem que atrás de cada trabalhador tem uma história de vida, tem uma família, existem seus sonhos, existem suas dificuldades. E a gente está tratando naquele relatório a mão de obra como simplesmente um produto. Então, assim, eu não estou falando que ninguém deve ser inimigo do empresário, pelo contrário. Nosso empresariado é uma classe que é responsável pela geração de emprego, pela geração de renda. Agora, a gente não pode simplesmente descartar o trabalhador. E naquele momento a gente defendeu com unhas e dentes o nosso trabalhador. A gente ficou intransigentemente contra diversos pontos da reforma trabalhista. Não estou falando que a gente não tem que discutir reforma trabalhista. Sim. Atualização de legislações, a gente tem que fazer isso 24 horas. Mas não é simplesmente a gente tirando direitos dos Como trabalhadores. foi a atuação da bancada do Rio Grande do Norte? Quais os parlamentares que estiveram contigo contra a Olha, reforma trabalhista? naquele Pelo menos período, contra essa versão naquele da. período, pelo que eu me recordo, nós estávamos ali, eu acho que era eu, o nosso mandato, junto com o Dizenaide, que na época é deputada federal, Sim. e creio eu que também o deputado Antônio Jacome também estava nessas frentes contra a reforma. É o que me consta, que eu me recordo nesse momento. Mas assim, mesmo assim, foi majoritariamente um embate muito grande. A gente tentou ali, de todas as formas possíveis e imaginárias, fazer com a defesa do trabalhador. Infelizmente, nós tínhamos a promessa, Giroto, não sei se você lembra, de 3 a 5 milhões de empregos que seriam gerados anualmente com a reforma trabalhista, né? E a gente está aqui há o quê? Faz uns 5 anos que a gente teve a implementação da reforma trabalhista, e a gente está aí na mesma quantidade de desempregados. Na verdade, o que aumentou foi o Ah, emprego informal, sim. a precarização da mão de obra, a precarização dos postos de trabalho. Tudo isso foi o que foi resultado da reforma trabalhista.